Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada. Estamos aqui com mais um Viver com Fé e Saúde, não é? E agradecendo a todos vocês que nos acompanham aí da sua casa, como eu digo, né? Se sentindo em casa aqui, na casa da mãe, né? Da Mãe Imaculada, não é, gente? Não há como iniciar o programa sem nos colocarmos, né? Tudo nas mãos de Nossa Senhora, para que ela junto, né? Todos os nossos pedidos, nossos desejos, o nosso coração, tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos, nas mãos da Mãe Maria, para que ela leve até seu Filho Jesus, não é, gente? E hoje, em especial, as nossas intenções, nós vamos rezar pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, que são acometidos pelas guerras religiosas, pelas guerras civis e também pelas políticas, não é? Então, vamos entregar tudo nas mãos da Mãe Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora vamos nos reunir todos para nós podermos ouvir, como eu digo, né, com os olhos do coração, para que a gente possa perceber exatamente o que a nossa convidada tem para trazer aqui para a gente de informação, mais do que especial. Não somente o tema, né, gente, mas ela também. Nossa convidada hoje, agora da semana, é a psicóloga e professora especialista Paola Geonotto. Ela que já esteve aqui conosco, uma querida, e vai falar sobre o autismo, sobre o transtorno do espectro autista. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui, Paola. Obrigada. Faz tempo, né, que você já esteve aqui conosco e muito bom ter você novamente aqui, hein? Obrigadão. Olha só, autismo. Fala pra gente o que é exatamente o autismo, querida. Bem, a terminologia mais atual, a gente tem seguido os manuais de classificação. A referência hoje é o DSM-5, que ele traz a nomenclatura como transtorno do espectro autista. Esse transtorno é um transtorno neurobiológico, tá, que ele faz com que a criança tenha dificuldades dentro da comunicação social e apresente comportamentos e interesses restritos e repetitivos. Onde acaba prejudicando todo o desenvolvimento dela. Ou seja, essa pessoa, né, essa criança, ela nasce com esse transtorno, ela não adquire. Entendi. Ou seja, as pessoas às vezes imaginam que é algo que ele vai adquirir, ou então algo que caiu, machucou e aconteceu alguma coisa, não é? Teve uma época onde muitas pessoas acreditavam que as crianças desenvolviam autismo a partir de uma determinada vacina. Olha. Né? Teve também uma época onde, na verdade, a justificativa do autismo era porque as mães não conseguiam dar carinho suficiente aos filhos. Né? E tudo isso já foi totalmente descartado. É algo neurobiológico. Ela nasce dessa maneira. Existem níveis, né? Existem graus de autismo, não é? Vários tipos, vamos dizer assim, não é? Então, na verdade, quando a gente segue a nova terminologia, a gente fala nos níveis. Sim. Né? Então, hoje nós temos o transtorno do espectro autista leve, moderado e grave. E aí, o que define o grau deles é o nível de necessidade de apoio que essa pessoa precisa, frente a todo o desenvolvimento dela. Então, no caso leve, a criança provavelmente ela é verbal, ela tem mais facilidade no processo de aprendizagem, ela tem dificuldade em se socializar, mas com um empurrãozinho, com um trabalho legal, ela vai. Tem comportamentos repetitivos, restritos, mas se tiver um trabalho sistematizado, ela vai se adequando, ela vai conseguindo desenvolver. Nível moderado, aí já é um pouquinho mais complicado. A grande maioria delas não são verbais. Então, aí já fica difícil a comunicação social, além do que já é esperado. Né? Os comportamentos ficam mais intensos, pode ter autoagressão, pode ter movimentos repetitivos com mais intensidade, e assim por diante. E o nível grave é certeza que vai ter uma deficiência intelectual associada, né, prejudicando o desenvolvimento como um todo. Não é impossível de trabalhar com esse sujeito, de maneira alguma, mas acaba sendo um pouco mais trabalhoso, onde os tratamentos vão durar muito mais tempo. E dá uma qualidade também até para a própria família, que com certeza com esses acompanhamentos também são orientadas em como vai se trabalhar, não é? Toda uma equipe cuidando também dessa família, não, Paola? Sim, o ideal é isso. Né? O ideal é que todos os terapeutas que acompanham essa criança deem suporte para essa família. Né? Principalmente a questão do psicólogo. Porém, a gente precisa também ter a contrapartida. A família precisa também confiar no nosso trabalho
E acreditar que quando nós solicitamos que, por exemplo, eles procurem um auxílio psicológico, eles façam. Porque, às vezes, se os pais não estão bem, como que a criança vai desenvolver? Existe resistência nessa busca, então? Existe, sim. Não, não é comigo, não sou eu, é o meu filho. Na verdade, vai mais para aquela ideação de que eu esperava um filho perfeito, eu tinha a ideia de como ia ser o meu filho, e de repente eu descubro que não vai ser nada daquilo que eu pensei. Pode até vir a ser, mas é um choque muito grande quando o diagnóstico tem. Não deixa de ser um luto que a pessoa vive, né? Que a família vive, não é? Exatamente, é um processo de luto. E aí, se ela não tiver um suporte psicológico adequado, acaba prejudicando todo o tratamento e desenvolvimento da criança. Você estava falando no nível leve, que a criança ela pode, sim, um empurrãozinho, né? Pode se socializar e a fala e tudo mais. Ela pode ser confundida com uma criança tímida? Pode. Ela pode ser confundida com uma criança tímida, com uma criança, às vezes, com altas habilidades, né? Porque os sintomas são muito leves. E o fato dela ser verbal, o fato dela se comunicar através da oralidade, te deixa em dúvida. Porque existe uma ideia de que o autismo não fala. É uma criança extremamente prejudicada que vai ser sempre dependente. E não é assim. Acham que todos são do nível grave, então, né? Exatamente. E como é que se faz esse diagnóstico, Paola? Até porque, na verdade, como que saber assim quando um bebê, na verdade, ele é autista? Então, quando é bebê, a gente consegue, sim, observar alguns sintomas, mas a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então, assim, a gente percebe que ou é uma criança que não gosta muito de ficar no colo, uma criança que, às vezes, ela só vai chorar, se chorar quando sentir fome, porque, às vezes, elas não têm percepção das próprias necessidades básicas. Né? É uma criança que ela não é de pedir colo, é uma criança quietinha, uma criança que você chama por ela e ela não te procura, por causa, né, na questão do som, faz achar a voz da mãe, ela não te procura. Mas o diagnóstico a gente tenta fazer a partir dos 18 meses. Tá? Tem casos que não tem como. E aí nós vamos, mas isso não impede de já começar o tratamento. O diagnóstico ele é feito por uma equipe multidisciplinar. O ideal é que tenha minimamente um médico, onde o ideal psiquiatra infantil ou neuropediatra, o neuropsicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional. Esse é o ideal. E aí, a partir daí, fazer o trabalho. Tá, mas está muito novinho, não conseguiu fechar o diagnóstico. Não impede de já ser estimulado. Olha. Né? Precisamos já começar o trabalho. Ah, estou em dúvida, deixa fechar. Não. Acelera. Quanto mais cedo você estimular, melhor o prognóstico. E aí a importância desse acompanhamento familiar em saber como é que vai lidar em casa, como é que vai lidar com os irmãos, como é que vai lidar com as avós, não é? Exatamente. Se eles não tiverem esse suporte, que é absurdamente importante, fica difícil. Como é que desenvolve esse transtorno, Paola? Assim, é hereditário? Como é que acontece? Na verdade, hoje nós não sabemos ainda a causa. Né? Nós sabemos que tem vários marcadores biológicos que podem estar envolvidos, mas, por exemplo, não é como a síndrome de Down, que tem ali a questão genética, fez o exame, sabe que vai ter. O autismo não tem ainda isso. Né? A gente sabe que é um funcionamento diferenciado no cérebro dessa criança, aonde é desenvolvido durante a gestação. Não se sabe como, porquê, a causa, de onde vem, ainda não chegaram a uma conclusão. Entendi. E existe essas pessoas que têm um traço, vamos dizer assim. Há condições totais de ela ter qualidade de vida, então, de ter uma família. Como assim? Um leve. Ah, no nível leve. Na verdade, assim, todas essas crianças, elas sempre vão ter uma ou outra limitação por causa do quadro, mas, principalmente, o TEA leve e até mesmo moderado, se você tiver todo um acompanhamento desde o início da criança, da família, a questão da escola, a questão de acompanhamentos clínicos, eles conseguem sim progredir muito. Né? O TEA leve, óbvio, que vai ter muito mais sucesso, vamos dizer assim, frente a questões da sua própria independência. Vão vir a trabalhar, né? Podem ter famílias, constituir família, ter filhos, isso sim pode acontecer. E tem algum estudo que mostra se o número maior em meninos, em meninas? Então,
última prevalência que o DSM-5 traz é que ainda permanece 4:1 de meninos para meninas. Olha só. Então, a cada 4 meninos, uma menina. Entendi. Então, a prevalência maior, a gente não sabe por quê. Como que é realizado o tratamento nesse caso? Como assim? Como que se realiza o tratamento em relação... É diagnosticado? A criança foi diagnosticada realmente com autismo? Como que se desenvolve o tratamento? É medicamentoso? Você falou que tem toda uma equipe que faz esse cuidado. Tem a escolinha, né? Tem o fisioterapeuta, tem a terapeuta ocupacional, tem a neuropsicóloga, enfim, como é que é? O ideal é sempre, dependendo da idade, né, já verificar a possibilidade dessa criança ser inserida no ambiente escolar, que vai ajudar o desenvolvimento global. A questão dos atendimentos em si, a psicóloga, a fono, a TO, vai depender de quais são os prejuízos daquela criança naquele momento. Né? E isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente acha que também colocar as crianças para fazer todos os atendimentos ao mesmo tempo é benéfico. E na verdade não. Porque antes dela ser uma criança com TEA, ela é uma criança. Né? Então ela precisa brincar, ela precisa ter o lazer dela. Então sim, a gente tem a questão da psicologia, onde tem métodos específicos para a questão de condicionamentos, de comportamentos, questões de comunicação, tem a fonoaudiologia, questão de comunicação alternativa, que é muito importante. A terapia ocupacional, principalmente porque eles têm muita alteração sensorial. Né? Então, os sons são mais altos, a visão, a luz é mais intensa, então acaba tendo essa necessidade. É incômodo, você está dizendo, né? A luz incomoda, o barulho incomoda. Exato, porque é tudo mais intenso para eles. Então, precisa desse profissional da terapia ocupacional para também trabalhar isso. E a grande maioria dessas crianças são acompanhadas, inicialmente, questões medicamentosas também. Para o resto da vida, algumas sim, outras não. Vai precisar todas as crianças sempre de fono, neuropsicólogo, TO? Depende do perfil da criança. Não tem uma receita de bolo. Entendi. É bem subjetivo, né? Cada criança é cada família ser trabalhada de uma forma também, né? Às vezes algumas têm uma aceitação muito maior, porque já vem trabalhando isso desde então. E na escola, como é que acontece essa questão, inclusive da inclusão? Como é que está acontecendo em relação à escola, Paola? Bem, hoje a gente tem visto um aumento na procura, né, dessas famílias em trazer essas crianças para o ensino comum, né, onde antigamente nós encontrávamos somente nas escolas especiais. Então, tem tido uma procura significativa, aonde é extremamente necessário capacitar esses professores, né, a equipe pedagógica, de uma maneira geral, da escola, fazer um momento de conscientização na escola sobre a questão do autismo, muitas vezes até explicar para a própria turma, na sala de aula, por que aquele sujeito, né, aquela criança sempre chora ou fica um pouco mais irritada quando todo mundo está agitado, até para que eles possam auxiliar. Então, na verdade, assim, esse processo está sendo muito benéfico. De uma maneira geral, eu acredito que está sendo realmente muito benéfico. Eles estão tendo acesso a coisas que antigamente eles não tinham. E eles estão evoluindo muito com isso. Então, existe, tá vendo, assim, um aprendizado, né? Não só por parte da família, mas por parte dos próprios professores, por parte dos coleguinhas, daquilo que é diferente. Essa questão da inclusão está sendo muito importante, não é? E os professores, cada vez mais, também têm esse interesse voltado, né? Com esse olhar diferenciado para poder melhor assistir seu aluno, não é? Com certeza, até porque o estudante é da escola. Né? Então, todos têm que estar cientes de o que é o quadro, quais são as especificidades, como que a gente pode ensinar essa criança de uma maneira diferenciada, porque não é ela que tem que se adaptar à escola, a escola tem que se adaptar a ela. Olha, muda totalmente o contexto. Totalmente. Né? Nesse sentido, a gente tem que ter esse cuidado, esse olhar. E assim, essa escola, claro, não vai ser pega de surpresa. Essa criança, quando ela é inserida, lá na matrícula já vai estar dizendo que aquela criança tem esse diferencial, tem essa questão toda, e aí a escola já vai saber realmente que aquela criança é autista. Essa é uma escolha da família. Né? A gente sempre orienta que, sim, durante a matrícula, por favor. É saudável, até para a própria criança. Exato, até porque aí os profissionais, eles vão se capacitar, vão procurar saber o que é, como que aprende, para poder ensinar melhor. Né? Então, sim, se essas famílias
A grande maioria das famílias tem, graças a Deus, feito isso. A partir do momento que faz a matrícula, já apresenta o laudo, a escola, de uma maneira geral, já deve ser preparada, né? Claro que tem escolas que nunca receberam e a primeira vez, nossa, liga desesperado. Paola, eu tenho um estudante com autismo, o que eu faço? Calma, né? É uma criança, vamos com calma. Então, sim, precisa ter todo esse trabalho, mas às vezes eles são pegos de surpresa, sim. Olha só. E quando você diz a escola, isso a gente está falando da rede pública, nós estamos falando da rede particular de ensino, como é que é? Independe. Independe, tá? Ele tem direito de estar em qualquer tipo de rede, particular ou pública. Óbvio que hoje, tanto na rede municipal quanto na rede estadual, existe um maior suporte para atender esse estudante dentro das especificidades deles. Olha que bacana. Porque existem núcleos com profissionais ou centros com profissionais especializados nessas áreas para poder dar suporte para as escolas, equipe escolar, professor, diretor, coordenador e assim por diante. Ainda não tem, a grande maioria das escolas particulares, esse tipo de equipe lá dentro. Então, acaba dificultando um pouquinho mais, onde, graças a Deus, eu tenho visto muitos professores da rede particular buscando capacitação, formação, pós-graduação, para poder atender esse estudante. Que coisa bacana, na verdade é interesse, né, de poder fazer o seu trabalho diferenciado junto àquela criança, né? E essas orientações cabem, claro, como a gente já vem dizendo, em relação à família. Mas para quem está nos assistindo, para eles poderem compreender mais ou menos em relação a essa questão do diferencial. É uma forma diferente de se tratar, é uma forma carinhosa, a questão dos limites. Como que se trabalha nesse sentido com a criança? Dentro de casa, no ambiente familiar. Até porque ele vai ter outros irmãos, de repente ele vai ter um irmãozinho que é um pouquinho mais velho que ele, também não vai compreender muito bem o que está acontecendo. Como é que funciona todo esse processo? Então, na verdade, assim, a minha indicação é que sempre inicie o profissional com a questão da psicoeducação. Vamos trabalhar primeiro com essa família. O que é o transtorno? Né? Porque a gente fala transtorno do espectro autista. Você fala, gente, é uma coisa... Claro, tem quadros que são extremamente graves, que demandam muito mais tempo e cuidado, como tem quadros que não. Então, assim, tem que verificar. Eu, particularmente, gosto de fazer uma psicoeducação com a família, para estudar com eles o que é o transtorno. Tem filhos? Vamos passar para esses filhos o que é, por mais que eles entendam uma coisinha ou outra. Tá? Por quê? Se faz necessário essa conscientização, para que o irmãozinho, por exemplo, perceba que não é que ele, por exemplo, melhor, que não é porque o menino, a criança com autismo ainda não fala mamãe, que ele não ama ela. Não é porque a criança com autismo, às vezes, recusa o abraço da mãe por causa da hipersensibilidade do toque, que ele não gosta dela. Né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado de mostrar o que é do transtorno, o que não é. Né? Lembrar que antes de ter um transtorno, é uma criança que faz birra, né? Que não, às vezes não aceita o limite. E, obviamente, a gente tem que orientar a trabalhar. É aquilo que eu falei, não existe uma receita de bolo. Mas é necessário fazer essa tríade que eu costumo falar, a família, a escola e as clínicas. Né? A partir do momento que esses três falam a mesma língua, a família consegue ter um suporte legal para poder ter uma vida tranquila. Olha só, gente, a importância realmente, que nem ela falou, iniciar com essa psicoeducação, fazer essas orientações todas. Na verdade, não é o fim do mundo, é uma maneira diferenciada de você vivenciar junto à sua família, né? Um olhar diferente para a sua família, um cuidado, né, diferenciado. Antes de nós irmos para o intervalo, eu quero dizer para você que você também pode ligar aqui no 3349-1015, deixar uma sugestão de pauta para a gente. Olha, eu gostaria que o Viver com Fé e Saúde pudesse abordar determinado tema. Você pode ligar aqui na TV Imaculada Conceição em horário comercial e deixar o seu tema. Tá bom? Independente se você é Milit, se você ainda não é Milit. Se você ainda não é Milit, você já pode aproveitar e fazer o seu cadastro também para vir poder fazer parte aqui dessa grande família da Milícia da Imaculada. Vamos agora para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.